Noite, torcida. Estamos chegando para mais uma Fute Live. Podemos dizer que essa Fute Live, inclusive, é histórica. Hoje, com o professor Vaguinho Dias, que teve uma brilhante passagem ali pelo Tubarão, um time muito reconhecido aqui na região do sul de Santa Catarina, principalmente nos últimos anos. Então, vamos convidar o professor Vaguinho aqui para participar da nossa live. Infelizmente, o início da live. Boa noite, professor Vaguinho. Boa noite, é um prazer estar falando com você e com todos que estão podendo nos ver nesse momento. É uma live, inclusive, que eu vinha já na abertura dizendo, uma live histórica, pela sua passagem nos últimos anos ali pelo Tubarão. E com certeza deve ter histórias incríveis para contar para a gente. Mas, infelizmente, né, professor, a gente começa a live falando de uma notícia muito triste, muito doída aqui para o sul de Santa Catarina, principalmente para Criciúma. Né? Desculpa estar falando do Criciúma numa live do Tubarão, mas é que a gente não pode deixar passar em branco o que aconteceu hoje na parte da tarde, né, professor Vaguinho? Infelizmente, a perda do Vadão, né? Vadão foi o último campeão pelo Criciúma estadual. É uma pessoa muito reconhecida, um grande profissional que o foi. E o Vadão tem na minha carreira uma história muito bonita. O Vadão, antes de se tornar treinador de futebol, ele era preparador físico. E eu trabalhei com ele no Bragantino. E do Bragantino ele foi para o Mojimirim e ele acabou me levando. Foi a indicação dele que eu fui jogar, fui ser atleta do Mogi. Então eu trabalhei com o Vadão como preparador físico no Bragantino e no Mojimirim. E nas duas passagens nós fomos muito felizes. E aí acabamos indo para cada lugar e o Vadão tornou técnico. Quando ele se tornou técnico, ele me convidou para ser o auxiliar dele. No momento eu não poderia e ele seguiu a carreira e virou o que ele virou. Mas nós sempre conversando, sempre trocando ideias e informações sobre o futebol, principalmente porque o Vadão sempre foi um estudioso, uma pessoa que Um precursor, né? 24 anos também respirava e a gente gostava de trocar essas informações. E aí fomos trabalhar junto em 2010 no Guarani. Eu como coordenador técnico, ele como treinador, ele havia subido o Guarani para a Série A do Brasileiro em 2009, ele foi vice-campeão brasileiro da Série B, e sempre tendo umas relações muito grandes com o Vadão. Então, hoje, com esse pesar, com a situação, é lógico que a gente fica muito triste, mas o futebol brasileiro é que perde uma pessoa e um profissional como ele é. Com certeza, né? E deixamos essa fala inicial como uma homenagem, né? Tanto para ele quanto para a torcida, né, do Criciúma e torcida dos diversos clubes que ele passou pelo Brasil, pela seleção brasileira, inclusive, seleção brasileira feminina, né? Tendo sempre uma história, né, bastante marcante no futebol, tanto do Brasil quanto do mundo, inclusive, né, professor Vaguinho? Vadão, além de um estrategista, um grande treinador que foi ele que implantou o carrossel caipira no Mojimirim, foi onde o fez ele aí jogando com 3 zagueiros, fazendo com que o futebol se modernizasse muito naquele período, naquela época. E agora, na seleção feminina, ele acabou sendo por 2 vezes campeão, se eu não me engano, do que foi? Foi Olímpico, das né? Copa América, da Copa América, ele foi campeão, infelizmente na Olimpíada ele não conseguiu, Sim, sim, mas claro. com certeza ele engrandeceu e muito esse futebol feminino. Com certeza. E agora vamos então, né, para a sua história, contar um pouco da sua trajetória. O senhor que já tem uma bagagem bem grande no futebol desde a época de atleta, né, professor? Acho que tudo na vida precisa de uma base. E a minha base no futebol, naquele momento na Ponte Preta, era um dos clubes formadores e reveladores do interior do estado de São Paulo, revelou grandes atletas que foram para a seleção brasileira, que muitos nomes aqui, eu dizendo, todos que estão nos vendo agora vão recordar e vão lembrar, que é o caso do Carlos, jogadores aí que despontaram, Polozzi, em seleção e jogando Copa do Mundo, mas principalmente o Oscar que marcou.
Então a Ponte sempre teve um trabalho muito forte na base. E ali eu tive essa grande possibilidade de me formar, de se tornar homem, de tornar um profissional ali na Ponte Preta. Então isso me deu uma bagagem muito grande como atleta e tive depois a oportunidade em grandes outros clubes, mas sempre com uma base muito boa. E isso me fez também, tudo que nós passamos na base, como atleta, como um jovem que morou em uma arquibancada, levar isso hoje como treinador de futebol. Na sua época de atleta, professor, qual foi um treinador que marcou essa sua fase de jogador? Eu tive dois treinadores que me marcaram muito e um deles, infelizmente, já se foi também, que é o Cilinho. Cilinho era também um estrategista, uma pessoa que estava muito à frente, na vanguarda de todos. Ele pensava muito, muito na frente do que se vivia na época. Então, na época, ele já fazia as marcações pressão, ele já fazia um overlapping, ele já fazia com que os jogadores treinassem taticamente, o que ele queria que tivesse dentro do jogo, ele treinava propriamente, fazia os fundamentos para que os atletas aprimorassem as suas habilidades do que cada um tinha. E o Carbone já era mais paizão. O Carbone era aquele que dava uma liberdade para se jogar, era aquele que entendia o atleta, porque o Carbone, ao contrário do Cilinho, foi também um atleta de seleção brasileira. O Cilinho não foi um atleta, ele foi um estudioso. E o Carbone, sim, foi um atleta. Ele sabia o que nós, atletas, precisaríamos, gostaríamos, necessitaria para o momento, quando você estava no banco de reservas, quando você não estava bem, quando você estava muito bem, para ele acalmar e abaixar a bola, para não se empolgar tanto. Então foram dois treinadores que me fez uma formação muito grande, e eu gosto muito de estudar, de ser estrategista, e ao mesmo tempo dar liberdade, entender o que o atleta sente no momento, para que eu possa extrair dele o máximo e que ele possa render para aquele clube, viver o clube intensamente e fazer com que ele renda o seu melhor. O bacana da sua trajetória é que o senhor tem os dois lados da moeda, né? O senhor já foi atleta e o senhor agora é treinador, né? Então tem que saber lidar com os atletas, né? E sabe o que eu acho principal ainda? Eu ter passado também como um coordenador técnico, vivenciar o que uma diretoria precisa, o que um presidente passa. Então eu Parte de acabo gestão. como treinador entendendo a gestão do clube. Então eu faço com que todos que trabalham entendam o momento do clube e vistam a camisa. Porque não adianta você sonhar e estar no outro clube se você no seu presente não for o melhor. Não adianta nós passarmos por um clube e não fazer com que esse clube cresça. Não adianta querer ganhar o dinheiro sem o clube ter. Então é dentro das limitações do clube, dentro das limitações que o clube possa oferecer, você dá o teu melhor. Então eu tive a parte do atleta, que é sentir realmente o que cada um sente, a parte de estudar e hoje se modernizar e estar passando o que realmente cada um precisa pelo futebol moderno e principalmente o que o clube quer. Então você tem que vestir a camisa do clube e torcer para o clube dar certo. Então essas três situações, eu estando concentrado no clube, com certeza o resultado aparece. A sua trajetória ela foi muito forte, professor, e muito marcante em São Paulo, né? E principalmente no interior paulista, né? Tanto na sua carreira como jogador, como também no início da sua carreira de treinador, certo? Eu acabei começando na base do União Barbarense, em Santa Bárbara do Oeste. É uma equipe também que deu a oportunidade de trabalhar com garotos, com jovens, e dali nós fizemos uma campanha muito boa, e eu tive a proposta do Guarani. Então, quando eu fui para o Guarani, era um clube que na época também era muito revelador, um clube grande, um clube com expressão, um título de campeão brasileiro. Então, ele tem, dentro do próprio clube, muitas informações. Ele traz muitas situações para o clube importante de crescimento. Já tinha o CT, já tinha um departamento todinho armado para que a base pudesse fazer. Então, ali o meu crescimento como treinador de base foi grande. Então, além de ter sido atleta em alguns clubes que eu já citei, mas vamos citar aqui, Ponte Preta, Bragantino, Mojimirim, Rio Branco de Americana, que sempre foi um clube revelador e formador, Ercílio Luz aí na cidade de Tubarão, no Esportivo de Pastos, em Minas Gerais, o rival. Então, onde você passa por tudo, eu sempre vivenciei muito. Então, eu acabei
trazendo para a minha carreira um pouco de cada situação. Então, eu cresci com isso. Então, quando eu tive a oportunidade da base, eu aproveitei o máximo. Até que eu fui convidado para ser auxiliar técnico do Zé Mário, e o Guarani estava na Série A de um brasileiro. Então, o que houve comigo? Eu fui treinador sub-15, 17, sub-20, auxiliar técnico. Fui daí ter a minha oportunidade no Rio Branco de Americano, onde eu fui o treinador do profissional de uma Série C de brasileiro, Série A de paulista, Série A2, que o Rio Branco estava anteriormente. Então eu vivenciei esses campeonatos Só todos. teve um plano de carreira. Quando eu volto para o Guarani em 2005, que eu acabei sendo o coordenador técnico, naquela época também, quando o Toninho Cerezo acabou saindo, que ele era o treinador de uma Série B de brasileiro, veio a Copa do Brasil. Então eu disputei, eu fui o treinador que ganhou do Flamengo, se todos lembrarem, que eu sei que tem muito flamenguista. No ano de 2006, o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil. E a única equipe que ganhou foi o Guarani, 1-0, e eu era o treinador. Então eu tive a oportunidade de todos esses campeonatos de estarem como treinador. Então você tem bagagem para isso. Então, quando você se torna, com a tua experiência, por essas bagagens que você teve novo, você acaba indo para o Tubarão, como foi, com uma experiência, com uma sensação, com uma liderança, com uma situação para ajudar a diretoria e para trazer para os atletas uma motivação e, principalmente, confiança. O ser humano precisa de confiança para ser vencedor. Então, eu acabo transmitindo tudo isso para eles. Certo. E, professor, vamos um pouquinho antes do Tubarão. Como o senhor veio parar em Santa Catarina primeiro? O senhor teve outras passagens aqui em Santa Catarina, né? Sim. Como treinador. Né? Eu estava no União Barbarense e nós chegamos na semifinal da Copa Paulista. Quando eu estava na semifinal, eu fui consultado pelo Maurício Nassif, um empresário de Florianópolis, que ele me conhecia, sobre uma possibilidade de vir para Santa Catarina, abrir outras portas, um outro mercado, e ele acabou levando vídeos, acabou levando esses jogos, acabou mostrando interesse para o presidente do Inter de Lages. Então eles acompanharam toda essa situação do União Barbarense no ano de 2014. Nós fizemos essa campanha chegando até a semifinal. Quando terminou, o Inter de Lages, através do Christopher, o presidente, me fez uma proposta junto com o Maurício para que eu fosse, no ano de 2015, dirigir o Internacional de Lages. Porque em 2014, o Internacional subiu. Em 2015, ele fez uma campanha muito boa com o Mabilha no Campeonato Catarinense. E aí ele tinha certeza que ele precisava de uma confirmação, precisava de continuar na primeira, mas que ia ter a Série D e também teria a Copa do Brasil. Então ele achava que eu seria um treinador experiente e que naquele momento eu pudesse abrir o meu mercado. Então eu aceitei e fui para o Internacional de Lages. E daí o senhor chegou no Tubarão em meio a um campeonato catarinense, certo? Em 2016 nós fizemos uma campanha muito boa, nós tivemos 7 partidas invictas. O primeiro turno nós fizemos 15 pontos no Inter de Lages. Com 18 pontos, você não cai mais no Campeonato Catarinense, naquele regulamento de pontos corridos. No primeiro turno, já fizemos 15 pontos. Então, veio o segundo turno, nós não mantivemos aí essa continuidade, essa regularidade, mas terminamos bem. Por um ponto, nós não conquistamos a vaga da Copa do Brasil para o outro ano. Veio a Série D de brasileiro, nós passamos a primeira fase, e passamos o primeiro mata-mata contra o Caxias, que era a melhor equipe no ano de 2016. Daí nós, infelizmente, acabamos perdendo por Ituano, que foi uma equipe muito forte na época, e ali se encerrou em setembro. Existia uma promessa do Inter de Lages, de uma continuidade, para no ano de 2017 fazer o Campeonato Catarinense novamente. Vim para casa, eu moro em Sumaré, interior de São Paulo, e aqui começamos a falar sobre contratações, começamos a armar uma equipe, só que chegou em dezembro, ele optou por um outro treinador e acabou não me levando. Como estava já em dezembro, a maioria dos clubes já haviam contratado, já estavam todos formados. Eu fiquei parado. Chegou no dia 20 de fevereiro, Tubarão, em 5 rodadas, não fez uma grande campanha, tinha 1 ponto e 1 gol.
Aí o presidente Luiz Henrique me fez o convite, eu já entendia o que era o Tubarão, eu já tinha feito várias consultas, conversei com o Mabir, ele me explicou como era tudo aí, eu aceitei um desafio que na época todos imaginavam que o Tubarão não ia conseguir, que ia cair, na quinta rodada tinha 1 ponto, mas nós viemos e no ano de 2017 eu fui convidado e o maior prazer do mundo de ter ido então para o Tubarão, dia 20 de fevereiro de 2017. Ali o senhor pegou o Tubarão, então, já numa fase que não era tão boa, né, no Campeonato Catarinense, certo? Tanto é que a empresa, a K2, dizia que tinha um contrato longo e que se naquele ano nós não conseguíssemos nos manter, ia atrasar 2 anos, mas ia dar uma sequência no clube. Mas que eles achavam que dificilmente o Tubarão ia escapar e que ia ter o descenso. E nós conseguimos, no ano de 17, fazer uma campanha onde não caiu. Reverteram a situação ruim, né? O que acredito que trouxe uma confiança para o senhor, inclusive, e para a instituição, para a Copa de Santa Catarina, né? Foi a partir dali que nós entendemos que o clube empresa, que o Tubarão, que o que eles estavam querendo para o futuro era possível. Estava faltando, sim, um planejamento que foi feito. Na época, aí, o Júnior Chávere, o Rondinelli, eles acabaram junto com o presidente, fazendo com que a Copa Santa Catarina existisse e que na Copa Santa Catarina nós íamos formar uma equipe forte para o ano de 18. Então, ia usar como laboratório. Só que nós conseguimos formar uma grande equipe de homens, uma equipe forte, aonde na Copa Santa Catarina, ao invés de só formar uma equipe para o estadual, nós conquistamos o título e fomos campeão, dando muito mais. Dando, além de uma classificação da Série D do Brasileiro para o ano seguinte, conquistamos uma vaga para a Copa do Brasil. E além de ser campeão, ficou marcado como história para o clube. Eu queria perguntar para o senhor, professor, se quando o senhor chegou ali, principalmente depois que passou o Campeonato Catarinense, aquela primeira vez, se depois que o senhor chegou, o senhor conseguiu vislumbrar isso só durante a Copa Santa Catarina, que ia dar, ou de repente até mesmo no Catarinense? O senhor viu que daria para fazer um grande trabalho? Ou foi durante a Copa Santa Catarina que o senhor viu, opa, vai dar para chegar? Não, que nós sabíamos que ia poder fazer um grande trabalho, eu já sabia antes por causa do planejamento. A estrutura em que eles estavam me dando, a estrutura que o Tubarão tinha, o que existia que estava sendo planejado pelo Chávere, pelo Rondinelli, que era, primeiro, não se tinha uma academia. Então, eu já estava ali contratando, comprando todos os aparelhos para uma academia. Conseguimos um campo, onde depois virou quase que um CT. Íamos treinar sempre naquele campo, nós tínhamos um campo de treinamento. Toda uma situação de psicologia, nutricionista, contratou um chefe de cozinha, esse chefe veio e aprimorou muito a alimentação, nós tínhamos todo um respaldo financeiro de não atraso, atletas morando em todos os apartamentos. Então, isso você já vislumbra que pode ser uma grande campanha. Só que toda vez que você monta, você quer chegar ao teu melhor e ao máximo. Nós queríamos ser campeão, mas só deu para entender que nós conseguiríamos durante a competição, porque a equipe foi tomando forma. Se todos vocês se lembrarem, nós perdemos a primeira partida para o Joinville de uma goleada de 4-1 ou 4-2. Depois nós empatamos com o Internacional de Lages em casa 2-2. E só a partir da terceira partida que nós engrenamos, que o time estava com confiança. Mas quando ela engrenou, aí nós sim, tínhamos total responsabilidade e nós sabíamos que ia ser campeão. Porque a estrutura do clube, junto com a equipe que foi formada, era muito forte. E qual cena, enfim, qual memória ou lembrança ali foi mais marcante para o senhor naquela conquista da Copa Santa Catarina 2017? As partidas contra o Brusque. Porque nós sabíamos que o Brusque era uma equipe muito forte, era já um rival, era uma equipe ali bem formada e com jogadores que já estavam há muito tempo, então ele tinha uma base, era uma equipe muito forte. Era o começo da formação do Brusque, né, professor? Desse Brusque que o senhor pegou agora. Justamente. Então era uma equipe já muito forte, uma equipe que nós sabíamos que poderia realmente nos dar muito trabalho, mas juntamente aí, olha, a torcida do Tubarão,
a torcida que foi formada, a maneira que todos ali foram envolvidos, a cidade. Se você lembrar, e todos aí que estão me ouvindo, era casa lotada, era acima de 2.000 pessoas, era a capacidade máxima. Então, todos estavam confiantes. Isso transmite para nós, para os atletas, para quem está dentro de campo, o torcedor fora acreditando ou apoiando. Então, o que foi marcante? Foi a torcida que se apegou, a torcida que acreditou e justamente ganhar em cima de um Brusque, que era uma equipe muito forte. Aí terminou aquele ano de 2017 com o título, né? E vamos agora para o melhor ano, né? Acredito que tenha sido um ano incrível, né? Que foi o ano de 2018, né? Que começou já com um campeonato catarinense muito competitivo, que o Tubarão montou uma equipe muito bacana, né? E que inclusive a gente começou, por coincidência, a nossa página. Então a gente começou fazendo aquela cobertura do Tubarão, do Criciúma, do Hercílio Luz, naquele campeonato de 2018. E foi muito bacana esse início do Catarinense. Como foi esse planejamento, professor, para 2018 ali, terminando o título, né? Que poderia ser um salto alto, né? Mas não foi, né? Eu já vou começar dizendo pela formação, então, de você, como você acabou criando o que você criou. Tudo foi feito por causa do que aconteceu com o campeonato de Santa Catarina e com o envolvimento do torcedor da cidade. Então, o que aconteceu? Criou uma expectativa muito grande. Se foi campeão com futebol bonito, em 2018 vai arrebentar. Então, criou-se uma expectativa muito grande. Tanto é que a primeira partida foi já contra o rival. Foi o clássico da cidade. E nesse clássico... Reacendeu, né? Reacendeu a história do futebol da região e do Tubarão, principalmente, né? E foi a primeira partida da competição, que infelizmente choveu demais. O gramado do campo do Hercílio Luz estava horrível. Nós não conseguimos impor o nosso futebol, que era um futebol leve, de toque, de rapidez. Nós não tínhamos como jogar. Saímos na frente e perdemos o primeiro jogo de virada por Hercílio Luz. Quando veio o segundo jogo, uma equipe grande, o Figueirense em casa. O jogo estava 1-1. Aos 46 do segundo tempo, tomamos um gol de cabeça. Veio a segunda derrota. Aí você vai para o terceiro jogo lá em Concórdia. Uma equipe que havia subido, também não tinha vencido. Jogamos contra um frio, contra uma chuva. Estávamos perdendo por 2-0, empatamos 2-2 e perdemos de 3-2. Imagina a cabeça de todo mundo. 3 jogos, 3 derrotas. Então, aquela expectativa toda que havia criado, que todo mundo estava vendo o futebol bonito, estava em dúvida. Todo mundo estava duvidando o que ia acontecer. Mas ainda mais no Brasil, né? Que o pessoal é muito imediatista, né? Mas não deixamos cair dentro do vestiário. Ali teve o respaldo do presidente, do Chávery, do Rondinelli, dos atletas. Todos nós sabíamos que o resultado ia acontecer. Que ali, infelizmente, não veio o resultado, mas o trabalho estava existindo. Então, nós conseguimos reverter, tanto é que nós terminamos em terceiro lugar no estadual, conquistando uma vaga da Copa do Brasil. Mas nós só conquistamos isso tudo que eu estou falando para você, graças à Copa do Brasil daquele ano, que veio o primeiro jogo contra o América de Natal em casa. Nós estávamos ainda não numa fase totalmente regular, mas nós já estávamos numa crescente, e ganhamos do América por 2-0, onde deu a oportunidade de jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena. Foi, digamos, a virada de chave ali daquela fase, né, professor? Para onde nós estávamos no estadual, com aquela vitória no América, e depois com aquela partida memorável que ficou marcado na Copa do Brasil, entre os melhores jogos que houve até hoje, foi ali a virada onde realmente nós conquistamos depois o terceiro lugar na competição. Aquilo ali eu acredito que não foi uma derrota, né? Foi uma menção honrosa o Tubarão contra o Atlético Paranaense, né? Porque que jogo sensacional. É a derrota mais comemorada, né, na história do Tubarão, eu acredito, né? É lógico que a gente fica muito triste por perder, mas antes da partida, quem diria que alguma equipe faria 4 gols no Atlético Paranaense? Eu acho que até Jogou hoje... de igual para igual. Jogou de igual para igual. Ninguém consegue fazer esse número de gols no Atlético lá na Arena. Foi de igual para igual, tanto é que no primeiro tempo foi um 0-0, nós levamos um sufoco, mas também deixamos de fazer gol.
e no segundo nós sempre estávamos na frente. Tanto é que até 45 minutos do segundo tempo estava 4-3 para nós. Levamos, infelizmente, 2 gols aos 45 e aos 47, onde veio a derrota. Mas uma coisa ficou marcante. O Tubarão apareceu nacionalmente, o Tubarão mostrou as suas forças, mostrou o que queria e muito mais. A torcida apareceu, porque o torcedor que foi lá, e que foram muitos, não foram poucos, gritaram do começo ao fim, deu orgulho, jogou conosco, esteve junto. Então ali Tubarão hoje é conhecido por aquela partida. Professor, eu só vou aproveitar um tempinho aqui para ressaltar algumas coisas. Principalmente a questão da torcida que o senhor falou. Eu quero agradecer muito a parceria que eu tenho da página Peixão Mil Grau, que o senhor conhece, né? O pessoal da página Peixe Mil Grau, que está sempre apoiando, sempre junto. E, inclusive, avisar o senhor que a gente fez alguns convites, né, antes de chegar no senhor, e o senhor foi indicado para estar nessa live, né, inclusive por alguns atletas que estão aqui na live nesse momento, mas eu não vou citar nomes, né, porque senão o pessoal acaba ficando meio assim, né? Então, mas tá na live aqui, por exemplo, o Renteria tá na live, o Beliato tá na live também, professor. Eu tinha visto, acho que o Matheus Barbosa também. O Barbosa, exatamente. Né? Daí, se o senhor quiser, se tiver algum fato inusitado, alguma coisa curiosa para contar sobre esse pessoal, aí pode ficar à vontade. Vamos falar pelo Renteria, né? Renteria foi o artilheiro da competição. Uma pessoa que é artilheiro do campeonato não é à toa, não é por nada, é o seu nome, a tua categoria, a entrega que ele teve, o respeito que ele teve pelos mais novos, todas as jogadas que nós fazíamos para que realmente resultassem nos seus gols, e ele o fez. Então, Renteria, nesse ano, foi uma pessoa ali que nos ajudou demais. Você falou do Beliato. Beliato, aí, o que ele fez depois, em todas as partidas que ele realizou, o que ele era de grupo no vestiário, o que ele ajudava no dia a dia do treinamento, tanto é que está fazendo o mesmo agora pelo Marcílio Dias. Matheus Barbosa, que quando eu cheguei, estava aí em processo de recuperação das cirurgias graves que ele fez, uma pessoa que ia no vestiário, estava todos os dias se entregando ao treinamento, uma pessoa que quando voltou, ele devagar ganhou a posição, eu coloquei ele com medo que ele voltasse a ter uma lesão, e eu não queria isso pela pessoa que ele é, pela categoria. Então, esses 3 atletas que nós citamos aqui, eu vi Matheus Brandão, que foi também um goleiro reserva, que teve ali todo ano com a gente, respeitou, na época, o goleiro que era o titular, ele sempre junto. Peixe Mil Grau, eu devo muito a todos os memes, a todas as histórias, a todas as situações que nós conversamos até hoje. São pessoas de bem, pessoas aí que, junto com todo o... Como é o nome da torcida? Torcida Garra... Tricolor, Batalhão Garra Tricolor. Todos eles, junto com o Peixe Mil Grau, o que eles incentivavam, as faixas, quando nós pedimos para sábado pela manhã, para eles irem até lá e nos dar o apoio para o jogo de domingo, eles iam com batucada, com as faixas, estavam sempre ali com a gente, sobre apoiar, sobre dar moral aos atletas, sobre fazer umas brincadeiras, mesmo com sátiras que nos traziam uma satisfação. Por isso que deu certo, por isso que o Tubarão chegou onde chegou, graças a essas pessoas. E essa história, professor, de pai Vaguinho, alguma coisa de macumba, de despacho na encruzilhada, como é que foi a história do pai Vaguinho? O contrário. Escrevia vitórias antes do tempo, como é que foi? Acho que foi entre eles mesmo que começaram, que parecia um pai de tudo que a gente estava dando, presente que estavam dando, o que estava acontecendo. Então, acho que vamos levar muito mais para o lado místico de uma religião do que de macumba. O pai aí, eu acabei aceitando justamente porque eu sei das pessoas quem são e que realmente aí me eternizou como pai e eu gosto muito. Entendi. E, professor, a gente estava ali no Catarinense, então, né? Porque daí o senhor saiu da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil acabou saindo, e aí foco no Catarinense. Aí como é que foi essa retomada, assim, com o grupo, enfim, como é que foi, professor? Como nós tivemos uma partida que ficou memorável,
e naquela ocasião a derrota veio, mas você mesmo disse que ela ficou marcante pelo lado positivo, nós transformamos isso para o dia a dia. Se nós conseguimos fazer o que nós fizemos com o Atlético lá na casa, nós tínhamos que fazer com todo adversário do Catarinense. E os atletas adquiriram essa confiança. Eles foram realmente, cada um por si, se enchendo de um espírito que não era só 11 titulares, ou mais os 3 que entravam. Todos, nós utilizamos todo o grupo no campeonato. Inclusive, na última partida contra o Joinville, que nós vencemos por 3-0 e nós ficamos na 3ª colocação, nós jogamos com a maioria de pessoas que não vinham jogando. E nós fizemos uma grande exibição. Ganhar de 3-0 do Joinville é muito difícil. Então, ali você viu a entrega que foi de todos no treinamento. Quando chamava para jogar, todos estavam bem. Então, quem ganha com isso? É o grupo, é o clube, é o nome. E foi o que aconteceu. Todos os atletas se entregaram demais. E o que o senhor acha assim, que faltou, o detalhe, digamos assim, que eu acredito, né, que o senhor vai responder, de repente, o que eu imagino, que seja, de repente, o início da campanha, que não foi um início tão bom, mas o que faltou, assim, o senhor acredita, para chegar um pouquinho mais à frente, né? Não que não tenha sido, óbvio, 3º lugar no Catarinense é excelente, mas o que o senhor acha que faltou, assim, de repente, para aquele pouquinho mais? Foi o início da competição? Foi o início, as derrotas que nós tivemos. Se tivesse conquistado os pontos, os 3 pontos ali que houve frente ao Figueirense, né, que nós perdemos de 2-1 aos 45 minutos, mais alguns pontos nós poderíamos fazer a decisão. Então, eu não falo assim que faltou muito, não. Eu acho que até essas derrotas é o que veio fortalecer, é o que veio fazer que a campanha fosse boa. De repente, se você sai fazendo algumas vitórias, poderia não manter uma regularidade, um ou outro subir, ou achar que estava tudo certo, tudo bom, e não manter. Eu acho que aquelas derrotas do início fez com que cada um crescesse mais. Entendi, professor. Aí termina o Catarinense, né, e vai para a Série D, certo, professor? Não foi sua primeira Série D, inclusive, né? Não foi a sua primeira Série D. Eu havia feito uma Série D com o Internacional de Lages, que nós chegamos até o primeiro mata-mata e passamos. Sim. Então, eu tinha certa experiência, e era o que eu dizia para eles, nós temos que tentar fazer com que a decisão seja dentro de casa. E nós fizemos uma campanha que os 5 primeiros jogos foram 5 vitórias na Série D. Nós perdemos o último jogo aí para o Novo Hamburgo em casa. E essa derrota fez com que depois nós pegássemos o Brusque. Quando nós jogamos com o Brusque, nós perdemos a primeira partida em Brusque, em casa, que não conseguimos revirar o resultado e decidimos nos pênaltis. Então, quando nós passamos pelo Brusque, nós tínhamos tido 2 derrotas e passamos com um empate. Então, isso nos fez com que a decisão não fôssemos para casa. Então, nós jogamos contra o São José, primeiro jogo em casa, e o segundo em Porto Alegre, no gramado sintético. Então, nós sabíamos que nós tínhamos que fazer um bom resultado em casa, porque ia ser difícil jogar contra eles lá, num gramado diferente, numa situação toda oposta. O São José que também já... Ele é... Exato. Quando nós jogamos contra o São José em casa, nós iniciamos a partida bem, casa lotada, torcida todinha vibrando muito, cantando muito. Acho que já aos 17 minutos, nós já saímos com 1-0. E aí nós buscamos o segundo gol, estamos em cima, não conseguimos. Veio o segundo tempo, numa atrasada para o Beliato, nós atrasamos mal, e eles acabaram tendo um empate. Quando houve esse empate, até o final da partida, houve um gol anulado do Jailton, e um pênalti em cima, não me lembro, mas um pênalti que não foi marcado a nosso favor. E nós terminamos 1-1. Quando nós fomos jogar contra o São José, nós já sabíamos da dificuldade que íamos enfrentar. O primeiro tempo, nós jogamos muito mal. Muito mal. São José poderia ter feito muitos gols. E ele fez 1-0. No intervalo, eu fiz 2 substituições. As 2 renderam muito. Nós conseguimos equilibrar e jogar melhor. Aí houve um pênalti no Oliveira. E, infelizmente, naquele momento do pênalti, nós tínhamos vários cobradores que haviam treinado. Um deles era o Gelson, que errou.
e o outro o próprio Magno Alves, que no momento deu a bola e era para o Gelson bater e nós perdemos. Quando perdeu aquilo ali, tomamos outro gol e ali nós saímos fora. Esse jogo aí, talvez se nós tivéssemos marcado esse gol de pênalti do empate, nós íamos reverter e poderíamos ter passado. Então eu acho que daí, se passa essa partida, com certeza nós íamos subir o Tubarão também, pelo momento que o clube existia, pelo time que estava jogando, a maneira que nós estávamos muito bem. Então, são detalhes que no futebol existem, que você acaba, infelizmente, fazendo com que não venha um resultado positivo como foi. E nesse aí, esse pênalti não marcado em casa e o pênalti que nós não fizemos é o que determinou a nossa saída da Série D. Então, assim, só para, digamos, entender melhor, professor, o senhor acha que faltou ali só a questão da competência mesmo ou faltou um pouco de sorte? Eu não acredito em sorte. Eu acredito nas oportunidades que tenho e que você, de repente, não consegue alcançar. E naquele momento ali, se o Magno Alves tivesse batido o pênalti, se o outro tivesse batido o pênalti, mas não era para ser. Então, num pênalti que nós não convertemos, faltou o quê? Competência. Nós não fomos competentes na época e acabamos, infelizmente, aí deixando essa vaga para o São José, que foi o São José que subiu. Certo. E, professor, agora eu queria aproveitar também, já que terminou a Série D, né? Daí, infelizmente, né, o Tubarão foi eliminado, né, e ali já se pensou em, de repente, um projeto de continuidade, professor? Como é que foi, assim, a conversa depois daquela eliminação? O Peixe Mil Grau sempre atento e sempre nos ajudando. Foi em cima do Vinícius Baiano, o pênalti que não foi marcado em casa contra o São José. Peixe Mil Grau, obrigado. E eu estou vendo aqui muitos amigos aqui, eu queria mandar um abraço ao Bento. Pode mandar abraço, manda abraço. O Bento é o meu advogado, é uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre está antenada e sempre muito atualizada em todos os assuntos. Eu vi aqui também a Maíra e o Heitor. O Heitor, ele foi meu analista de desempenho no Marcílio e também no Brusque. São pessoas que estão juntos conosco, fora outras pessoas que eu estou vendo. Estou vendo aqui agora o Ebert, uma pessoa que foi agora também meu preparador físico no América de Natal. Então, você, Rodrigo Gomes, treinador agora do América de Natal. Então, ou seja, nós estamos alcançando aqui, em nível nacional, muitas pessoas amigas, pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo agora. E hoje aqui, muito feliz de estar podendo abraçar e estar podendo falar junto com nossos amigos que estão nos vendo. Obrigado você por essa oportunidade. Não, eu que agradeço, senhor. Eu que agradeço muito. Inclusive, eu encontrei o senhor um dia assistindo um jogo aqui no sul de Santa Catarina e eu pedi para tirar uma foto do senhor e o senhor quis me abraçar. O senhor disse assim, vem aqui, vamos tirar junto. Eu disse, não, eu não tiro foto. Eu tiro foto do senhor. Aí o senhor deu uma risadinha. Eu tirei a foto e depois eu disse, o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço. Aí eu falei, eu sou da página do futebol do Sul Catarinense. E na época a gente tinha feito um meme do senhor, que era o Guardiola do Sul Catarinense. Né? Pepe Vaguinho. Né? Daí, então, inclusive, até pegou, o pessoal do Peixe Mil Grau também incentivou. E justamente por aquelas campanhas, né? Aqueles jogos memoráveis, enfim, né, professor? Eu que agradeço a oportunidade que o senhor está me dando hoje de poder conversar com o senhor. E eu queria ver com o senhor também o seguinte. Peraí, deixa eu falar uma coisa antes. Desculpa, pode ficar à vontade. Eu tô lembrado dessa foto, tô lembrado da maneira que você falou, porque eu tô olhando a tua máscara, eu tô olhando você, eu tô querendo descobrir quem é. Eu tô aqui, a todo instante aqui, eu não consegui. Agora eu me lembrei da foto, me lembrei de todos, assim, não lembro o seu nome, mas me lembrei agora de todo esse fato aí que foi feito. E você que fez, então, o Vaguinho, o Guardiola, aí foi você, então, Foi eu. A gente tenta... Porque assim, professor, o que acontece, né? Até eu vou aproveitar já para justificar uma situação aqui. A gente lida com torcidas rivais. Há uma rivalidade muito grande na nossa página, né? São torcidas de times rivais, ou da mesma cidade, ou da mesma região, enfim. Torcidas que têm aquela rivalidade, aquela concorrência, e a gente tenta, digamos assim, a gente não quer agradar todo mundo, nem é a intenção da página, mas a gente também não quer, digamos assim, criar algum tipo de polêmica.
né? Muito pelo contrário. A gente quer dar a visibilidade que o futebol da nossa região merece e que às vezes a capital não dá, por exemplo. Né? E eu acredito que a história que está sendo construída aqui no sul de Santa Catarina, que já foi construída e que vai ser ainda construída, é muito grande, é muito legal, é muito bacana. É isso que a gente tenta pregar aqui na nossa página. Inclusive, eu estou falando isso para justificar que a gente não vai falar sobre Criciúma hoje. Inclusive, a sua passagem pelo Criciúma, ela dá uma live. A gente pode fazer uma live só sobre isso, inclusive, mas daqui a algum tempo, né? Enfim. Então, eu acredito muito nessas questões, né? Que a gente tem que valorizar o futebol daqui e sempre tratar essas rivalidades com o devido cuidado, né? Para que essa rivalidade faça os times daqui crescerem, né? E não somente, digamos assim, uma inveja, enfim, alguma coisa nesse sentido, né, professor? Então, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte. Terminou ali a Série D, eliminado, enfim. O que o senhor, digamos assim, o que foi conversado a partir dali? Houve uma ideia de continuidade em termos de projeto? Ou o senhor acredita que ali houve uma quebra, enfim, por essa expectativa que foi criada de subir e que acabou não acontecendo? Quero mandar um abraço para o Piolho, a Geisa, são pessoas que também estão aí agora também nos vendo e são pessoas que nós criamos um laço de amizade junto com a minha família, com o Adriano, pessoas maravilhosas que nos deixaram muito à vontade também em Tubarão e graças a toda a amizade que nós fizemos, nós vivemos muito bem em Tubarão e nós sentimos muita saudade de até morar, de um dia conviver até mais com todos aí, de tão agradável que foi. Então, um abraço. Chegou o professor Gilson Kleina, está chegando aí também, ó. Quem? Gilson Kleina. Então, aquela hora que eu falei para você que eu recebi um telefonema, foi do Gilson Kleina, e nós estávamos conversando, eu e o Gilson, e por isso que eu te respondi só depois. Gilson é uma pessoa maravilhosa, um grande profissional, uma pessoa que a gente, do nosso convívio, uma pessoa do bem, trabalhadora. Então, são com essas pessoas que eu gosto de conversar, e o Gilson é uma pessoa que eu devo muito carinho a ele. Eu acho que tá rolando alguma proposta aí que o senhor não quer contar pra gente, hein? Já tá recebendo proposta aí pra Europa, quem sabe? Não tenho proposta nenhuma. Uma das situações mais tristes que eu estou passando na pandemia é justamente isso. Quando você está empregado, num momento desse que você está em casa, você estaria conversando com seus atletas, estaria conversando com a diretoria, com o presidente, você estaria, de repente, tentando montar uma equipe, e no momento não é esse o caso. Então você acaba se desligando, não conversando com ninguém, ficando com a família, isso é ótimo, bom, mas fora do teu ambiente de trabalho. Então isso a gente sente muito, porque quando você está na ativa, o dia a dia é muito forte com o treinador. São de muitas decisões, de muitas responsabilidades, você tem que tomar a tua decisão, você tem que ter uma liderança, tudo depende da tua palavra. E quando você não tem isto no seu dia a dia, a falta é muito grande. Então, isso me dá tristeza. E a gente não saber o que vai acontecer pós-pandemia. Então, hoje está tudo parado. Então, não tenho proposta nenhuma, não tem nenhum clube atrás de mim até o momento. E isso cria uma ansiedade, cria uma vontade de trabalhar e você não saber o que vai acontecer. Mas isso é coisa para depois, dar uma outra live. Mas eu vou te responder a tua pergunta. Daqui a pouco eu acho que a gente vai fazer o quadro do professor Vaguinho. Toda semana o senhor vai trazer uma ideia diferente aqui na página, enfim. Pode contar, porque assunto tem demais. E eu falo pouco, né? Então, estou vendo o Darlan aqui. O Darlan, rapaz, eu acho que se ele tivesse treinado desde um ano de idade, ele daria um bom jogador. Mas hoje não dá mais não, Darlan. Darlan quer ser jogador aonde, cara? Volta e trabalha aí só vendendo material esportivo, que tá bom, Darlan. Série D. Terminou a Série D. Eu não esperava o término do meu ciclo no Tubarão. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque nós havíamos conversado anteriormente, nós estávamos conversando sobre justamente a continuidade. Que todo clube seria importante uma continuidade com a sua comissão técnica, com pessoas que trabalham, com pessoas que estão trabalhando, porque já se conhece. Então, a partir do momento que você conhece o clube, conhece a cidade, está adaptado, você conhece o torcedor, sabe como lidar com uma imprensa, fica muito mais tranquilo para que você tenha uma continuidade de sucesso com resultados. Então, quando veio a Série D,
e nós não fizemos um bom papel na Série D, mas veio uma derrota que foi frustrante para mim por não ter acesso e pelo clube, de repente, de alcançar o lugar nacional muito mais cedo do que esperava. Eu não... Quando o Luiz Henrique me chamou dizendo que ia encerrar o clube, para mim foi uma surpresa desagradável e muito ruim. Porque você tem na cabeça já muitas ideias para um futuro, já estava vendo jogadores que poderiam ser contratados para a Copa Catarinense, para uma situação de 2019 galgar algo maior. Então eu fiquei muito chateado, muito triste, porque quebrou um trabalho naquele momento que eu achava que ia ser muito bom para o clube. Muito maior para o clube do que para a própria minha carreira. E então, naquele momento, foi uma filosofia de trabalho do Luiz, do clube, da empresa, onde se achou que terminaria um ciclo, começaria com a Copa Catarinense e terminaria no Brasileiro do outro ano. E naquele momento, infelizmente, as opções, principalmente de trabalho, não tinha, e eu fui embora frustrado com uma situação de não ter acabado o meu trabalho, que poderia ser muito maior pelo Tubarão. Infelizmente, né, o futebol, como o senhor bem sabe, infelizmente tem dessas coisas, né, professor? E a gente fica muito chateado também porque a gente vislumbrava coisas maiores, coisas melhores, né, numa sequência, numa continuidade, enfim. Mas, enfim. Professor, outra coisa que eu ia perguntar para o senhor, a respeito da questão ali da própria torcida, né? O senhor acredita que até que ponto a torcida consegue segurar um clube em crise? Muito difícil, porque o torcedor é paixão, é emoção e é o momento. E a torcida não paga as contas. Então, quando o clube está em crise financeira, uma crise que acabou não entrando o que era esperado, porque assim, o que o Tubarão estava vivendo? Estava numa crescente muito grande. Quando eu cheguei em Tubarão, existiam 1.000 pessoas, 1.200 no estádio. Quando eu saí, era a capacidade máxima, que era 2.000 e tanto. Tanto é que o Luiz pediu e foi feito mais lances de arquibancada, atrás dos 2 gols, aumentou-se no que precisava, justamente criando uma expectativa do crescimento. Os sócios torcedores, na época, estavam crescendo dia a dia. A situação de uma loja no shopping, a situação de comentários dentro da cidade sobre o Tubarão, já estava no estado. Todo mundo se comentava que era um clube que era a ser seguido, era um clube exemplo. E esse clube, para sobreviver, precisa de negócios. E os negócios vêm da base. E o que o clube fez? Ele reformou todo aquele alojamento, transformando de um nível excepcional. O clube conseguiu ser o selo formador, conseguiu, que é muito difícil, se eu não me engano, são 40 clubes brasileiros, e o Tubarão era um deles, ou é. Então, ele estava num caminho de progresso e de uma situação vitoriosa, não só dentro de campo, mas como crescimento de clube. Que esse dinheiro vem de investidores. Você precisa de vender, fazer negócios, para que você devolva o dinheiro aos investidores e que daqui a um dia o clube respirasse por si próprio, tivesse com as suas próprias pernas, não dependesse de investidores, e sim de patrocinadores, de uma situação de venda. E isso era o que tinha na minha cabeça, que nós íamos trabalhar a base para que pudesse entrar um dinheiro para o clube. A partir do momento em que o resultado não vem, existe sim a cobrança de uma torcida e de uma imprensa. E em cima de resultados, acabam o clube chegando quase em último lugar, brigando para não cair. Cai a renda, cai sócio torcedor. E a partir do momento que isso vai acabando, vai diminuindo o dinheiro. Diminui a expectativa de investidor. Um clube que está brigando para não cair. Um clube que está lá embaixo, que não tem uma renda, como é que eu vou investir dinheiro? O investidor sai sem dinheiro, começa a vir a crise dentro de campo de resultado, a crise financeira, todo mundo se afasta. Como é que a torcida que vem pela paixão vai dar jeito? Então, o torcedor só em si próprio, ele não consegue quando a crise é financeira. Ela não administra um clube, ela não consegue levantar. Só se levanta se os resultados vierem. Uma boa comissão técnica, jogadores que estão todos comprometidos com o clube. Aí vem resultado, torcida fica satisfeita e o clube cresce. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu com o Tubarão.
Certo. E, professor Vaguinho, eu queria até, professor, ter passado por algumas situações recentemente, né, envolvendo essa questão. Por que que há essa rotatividade tão grande no futebol brasileiro, na sua opinião? Falta de gestor, falta de pessoas que não ficam só em redes sociais. Hoje, as redes sociais fazem com que aquelas pessoas que não tenham convicção se perturbem. Então, de repente, o resultado não vem em uma, duas rodadas. É lógico que o torcedor vai criticar, vai cornetar, vai ficar triste. E acaba nas redes sociais soltando a tua opinião. Então, cada um dá uma opinião. Se quem é o gestor do clube não tem uma convicção, se ele não, no dia a dia, ele sabe como está sendo o trabalho e ele não aguenta essa pressão, ele acaba fazendo o quê? Eu vou limpar a minha. Eu vou mandar embora o treinador, que infelizmente é cultural no Brasil, é uma coisa normal, e afasta um treinador, as notícias caem em cima daquilo, ele acaba fazendo outras contratações, uma outra situação que às vezes dá certo ou não, mas ele se livra. E aí é muito mais fácil, então, demitir treinador. Só que cada demissão de treinador é uma rescisão de contrato, é dinheiro que vai embora, você tem que trazer outros, esses outros tem que adaptar, esses outros vão trazer outros jogadores que vai trazer mais dívidas, que pode dar certo ou não, e os clubes vão ficando na dependência de gestores que daqui a pouco faz que são boas, más administradores, vão embora da cidade, vão embora do clube, larga o clube e a bomba fica para o clube, para o torcedor, para a paixão. Então, hoje no futebol, essas pessoas que são gestores, que lidam, essas sim tem que ter convicção no trabalho. Então, eu vou contratar o Vaguinho. Qual é o perfil do Vaguinho? É um jogador que gosta de jogar para frente, ele joga no esquema que propõe jogo que é ofensivo, então nós temos que ser DNA dessa maneira. Eu tenho que trazer esse treinador, porque é assim que o meu clube quer, que a torcedor exige. Então eu tenho que trazer peças de acordo com o treinador, da maneira que ele joga. Agora, não vai dar certo no primeiro momento, mas eu tive a convicção de trazer o Vaguinho. Então eu vou suportar toda uma situação que vai vir de pressão de torcida, de imprensa, mas eu vou suportar, porque eu sei que o resultado vai vir, porque eu trouxe consciente. Se cada um pensasse assim, cada um fizesse, a partir do momento, eu sou um gestor de um clube qualquer. Eu só conheço o treinador por ter enfrentado contra, ter jogado. Eu vou fazer entrevista. Eu preciso, na entrevista, ele entender o clube, ele vai ser o perfil do clube, ele vai fazer o que o clube quer, para que nós estamos acostumados com o torcedor e a imprensa, sabemos lidar com a cidade. Você aceita? Não, não, vai ter que ser do meu jeito. Não, contrato ele. Vou contratar um treinador com o perfil do clube, mas que eu vou mantê-lo por um ano, por 2 temporadas, sabendo que o resultado vai vir. Por isso que não dá certo e que os clubes perdem dinheiro. Infelizmente, há esse amadorismo ainda em termos de gestão, então, na sua opinião, né, professor? Totalmente. Muitas pessoas que só querem saber do teu cargo, querem olhar para o teu umbigo, preservar a tua função e não preservar um futuro de um clube. Certo. Professor, eu, por mim, pessoalmente, continuava essa live aqui por mais 3, 4 horas, tranquilamente. Né? Eu sorteio muita bagagem, muita história bacana para contar, mas infelizmente o Instagram, ele corta a gente quando chega em 1 hora. Então, quando bater 1 hora, a gente vai acabar sendo desligado aqui. Então, já é 8h54, de 54 minutos. Então, eu quero aproveitar esse final aqui, né, para convidar o pessoal. É a nossa terceira Fute Live, professor. O senhor foi o terceiro convidado. A gente começou com o Próspera, depois a gente foi pro Ercílio e agora o Tubarão. E foi a que bateu o recorde. Já teve aqui antes já mais de 50 pessoas assistindo a live, né? E não tinha acontecido isso nas outras. Nas outras não, o público não era tão grande. Isso eu acredito que pelo seu carisma, pelo o carinho que a torcida do Tubarão e dos seus colegas de profissão, enfim, tem pelo senhor. Então, parabéns por ser esse profissional tão querido por todos. Então, professor, eu vou convidar o pessoal para seguir a sua página e também a nossa. Né? Então, siga Dias Vaguinho, certo? Certo.
Arroba Dias Vaguinho, pessoal, siga a página do professor Vaguinho para estar acompanhando aí as postagens dele. Daqui a pouco ele cria um quadro ali na página dele conversando um pouco sobre futebol, faz uma live ali com os torcedores e com os profissionais. E siga a página também Futebol do Sul Catarinense, né, que é Fute do Sul SC. E esse final da live, professor, eu vou deixar para o professor fazer uma mensagem, né, dar uma mensagem para a torcida do Tubarão, ou para quem está começando nesse cargo de treinador, né? Quem está lutando aí, começando pela base, começando até no amador, quem sabe, para tentar uma vaga daqui a pouco num clube maior, né? Qual mensagem que o senhor daria assim, para um treinador, para um profissional do futebol e para a torcida do Tubarão aí para encerrar nossa conversa? Não só para o treinador, mas para toda e qualquer profissão. Tenha convicção do que você ama, do que você gosta e se entregue a ela. Se você não se estudar, não ganhar experiência, não se dedicar, em qualquer profissão não vai dar certo. A gente vai ter altos e baixos. A gente não vai sair ganhando todas. Mas você tem que aprender com as derrotas, você tem que crescer com o dia a dia, você tem que estudar a todo instante. Então, tudo na vida é convicção, persistência, perseverança. O que eu quero é mandar um abraço a todos aqui que nos assistiram, que nos mandaram as suas mensagens, nosso apoio. Obrigado aí por seguir as nossas páginas. É lógico que eu fico muito feliz em ouvir e saber que hoje você bateu um recorde, que é a terceira live e hoje está tendo um sucesso. Eu fico muito feliz. Quero agradecer a todos os amigos que entraram. É lógico que histórias eu teria muito para te contar. Tem muitas coisas que a gente poderia. Eu espero que a gente tenha satisfeito com as suas perguntas, que a gente tenha levado algo de legal para o torcedor. Recordar é viver. Então, que nós recordamos essas partidas, recordamos coisas boas do Tubarão. Então, que todos estejam bem, estejam felizes, estejam contentes. Nessa pandemia agora, eu sinto na pele, porque eu também não estou saindo de casa e gostaria de estar trabalhando, gostaria de sair. Mas quando sair, com as suas precauções, com todo o protocolo médico, com prevenção tem que ser. Essa doença, ela existe. Eu acho que muitas das vezes a gente transforma num monstro, mas ela está aí. Então nós temos que ter, sim, a prevenção. Daqui a pouco nós vamos poder saindo, mas mesmo daqui a pouco, ao estar liberado, tem que estar prevenido, tem que estar com os seus protocolos em dia. Então essa é simplesmente a minha mensagem. Quero encontrar com todos vocês aqui um dia novamente, mas uma coisa eu quero. A hora que você for tirar essa máscara, a hora que você for divulgar, eu quero saber quem é, eu quero aqui estar sabendo e estar junto. É uma promessa que eu quero ter. Eu quero saber quem é você, porque foi muito legal essa live. Certo. Não, a promessa é quando bater 10 mil seguidores, a gente vai se identificar, vai sair do anonimato, digamos assim. Professor, então já fica o convite, uma próxima live sobre a sua passagem relâmpago pelo Criciúma, certo? Eu acho que esse um mês em Criciúma tem muita coisa para ser dito também, que o torcedor não gostaria de saber. Já vamos combinar melhor essa live, essa resenha, certo, professor? Tá, mas você quer 10 mil seguidores, e hoje está quanto? 7 mil e pouquinho. Tá perto, depois dessa live aqui agora... Não, depois dessa live já vai chegar logo. Então tá certo. Um grande abraço, professor, de saúde, sucesso e paz aí pro senhor, e que em breve o senhor já esteja novamente na labuta, no campo, que é onde o senhor tem que estar, onde o senhor tem que contribuir com o futebol do Brasil, certo? Eu agradeço, eu também quero, não vejo a hora de voltar, de estar ali, e quero mandar um abraço aí a toda a cidade de Tubarão e região, todos que estão aí, que você cresça nos seus ideais. Uma coisa que não dá certo é querer agradar todo mundo, seja autêntico, seja você, é eles que têm que se adquirir ao teu perfil, à tua página, ao que você escreve, com polêmica ou não, mas o que você escreve é verdadeiro e é transparente. Você vai crescer. Grande abraço então, professor. Boa noite, boa semana. Boa noite.